A maior venda da história do Vasco da Gama. Se a situação do garoto Ryan dentro do Vasco da Gama já estava boa, depois do Clássico dos Milhões ela ficou ainda melhor. Valor triplicado, tá? Eu vou trazer isso para você aqui neste Acorda Vascão. Além disso, falar, é claro, sobre o desempenho do nosso Vascão ontem contra o Flamengo no Maracanã, trazer informações importantes. Robert Renan, que saiu por conta de um choque na cabeça, concussão, não entra em campo nessa próxima quarta-feira. É claro, além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, o primeiro vídeo dessa semana, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre a partida de ontem, pois no Maracanã, estádio Jornalista Mário Filho, Vasco enfrentou a equipe do Flamengo às 5h30 da tarde, às 15h30, às 17h30, para mais de 62 mil pessoas. O Vasco da Gama jogou um bom futebol. O Vasco conseguiu impor o seu estilo de jogo, dominar o Flamengo durante grande parte da partida e fazer com que um adversário que hoje é considerado um dos melhores times da América do Sul se portasse de uma maneira completamente nula durante grande parte dos 90 minutos. Um Vasco que chega a 11 vezes ao gol do Rossi em finalizações e dessas 11 finalizações, 4 acertaram ao alvo. Ou seja, um Vasco que levou perigo ao seu rival. Um Vasco que se portou como o Vasco da Gama. Um Vasco que segue diante do resultado de ontem com uma invencibilidade bem legal. Os últimos 5 jogos, o Vasco da Gama não perdeu nenhum. São 4 empates, infelizmente, e uma vitória conquistada. 2 empates contra Botafogo, uma vitória contra a equipe do Esporte Clube do Recife na Ilha do Retiro e 2 empates, um contra Flamengo e outro contra o Ceará. A chave, é claro, sem dúvida nenhuma, já vira. Quarta-feira, depois de amanhã, já tem mais um desafio contra o Bahia dentro de São Januário. E é a grande chance do Vasco da Gama se desprender dessa parte de baixo da tabela. Uma vitória contra a equipe do Bahia dentro de São Januário tira o Vasco da Gama dos 24 e leva o Vasco aos 27 pontos na tabela de classificação. A 13ª colocação a 5 pontos de distância do Vitória, que hoje é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Então é, de fato, nessa próxima quarta-feira, a grande oportunidade do Vasco se desgarrar desse bloco do Z4. Com a atuação que foi vista no domingo, que foi vista ontem, amigo, o Vasco tem grande chance de quarta-feira vencer o Bahia, também com uma grande atuação. O próprio técnico Felipe Luiz, técnico do rival, ele diz: o Vasco se reforçou nessa janela. Todo mundo sabe como é difícil jogar contra o Fernando Diniz, o tanto que ele melhorou essa equipe. E Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico. Sempre. E foi, amigo. Clássico é jogado dentro de campo. Clássico não se ganha fora das 4 linhas, mas sim dentro das 4 linhas. O Vasco que começou muito bem, Flamengo que acha um gol com o erro do Léo Jardim e o Vasco que empata com o garoto Ryan, que ao meu ver foi o grande nome da partida de ontem. Eu coloco 3 jogadores importantes ontem no jogo de modo geral. Ponto 1,
o garoto Ryan, que ficou nítido como o Ryan é um jogador diferente. Ponto 2, jogador 2, Cauã Barros. Que partida do Cauã Barros. Que jogador é Cauã Barros. Como é diferente o volante Cauã Barros. E um ponto 3, que eu vou trazer já já. Um jogador que surpreendeu a torcida do Vasco e calou de fato a minha boca. Mas primeiramente com relação ao Ryan. A partida do Ryan, o nível de atuação do Ryan, não é um nível de atuação de jogador de 19 anos de idade, amigo. O Ryan, pela bola que jogou ontem, parecia ter 23, 24, 25. Jogador experiente, rodado, que brilhou na Europa e voltou ao Vasco para jogar apenas o Clássico. Porque o que o Ryan entregou ontem dentro de campo, amigo, foi muito diferente. Ryan se tornou ontem com um gol jogador sub-20 da Série A do Campeonato Brasileiro com mais gols na temporada de 2025. O Ryan que causou ao sistema defensivo do Flamengo problema durante todos os 90 minutos. Um Ryan que mostrou mais do que nunca que merece e muito a confiança da torcida vascaína. Durante o período que esteve em campo, todo o jogo, foi um gol, um passe decisivo, 3 finalizações, de 18 delas que disputou ganhou 11 e de 6 dribles que tentou, acertou 3. E é importante, acima de tudo, lembrar, Ryan queria ser vendido na janela do meio do ano. O Vasco tinha por objetivo a venda do Ryan por um valor próximo aí à casa de 10 milhões de euros. 10 a 20 milhões de euros era o que o Vasco da Gama queria com a venda do Ryan. Entre 60 milhões de reais a 120 milhões de reais. Só que, amigo, com essa atuação que o Ryan está tendo, após a chegada do técnico Fernando Diniz, e que bom que o Diniz chegou para mudar tudo, porque o objetivo inicial, que era a liberação na janela, após a chegada do Fernando Diniz, mudou completamente e agora ele só sai no início do ano que vem, a princípio, faz com que o Ryan se valorize. E como o próprio Diniz falou, o Ryan triplicou o valor. Ou seja, se o Ryan valia 10 a 20, hoje vale 50 a 60. Hoje vale 240 a 300 milhões de reais. Se liga aí só nas palavras do Ryan, amigo. Mas eu cravo uma coisa aqui a vocês antes até da própria venda acontecer. Ela será a maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se liga só nas palavras do Diniz. Não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos, está aprendendo a saber qual que é o potencial dele, ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa, uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, no primeiro tempo ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. Amigo vascaíno, de fato, o Vasco da Gama está muito servido com o Ryan. Ontem as redes sociais só falavam, do Ryan, rasgando elogios, muita gente impressionada com o futebol do jogador, porque a mídia não fala, cara? A imprensa não fala. A imprensa fala de Wallacian do Flamengo, mas não fala de Ryan do Vasco. A gente sabe como é a imprensa, mas já fica tranquilo que todo o Brasil, de um modo geral, vai ouvir falar muito do nosso cria. Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu fico imaginando. Imagina chegando ano que vem, Vasco bate o martelo e vende o Ryan por 250 milhões de reais. Aí o Vasco, tomara, papai do céu quer, a gente é campeão da Copa do Brasil. E aí é 250 milhões da venda do Ryan. 100 milhões, a gente espera, de uma conquista da Copa do Brasil. Aí bota aí 40 milhões por uma suposta venda do Leandrinho. 400 milhões de reais na mesa. É muita grana, cara. É um dinheiro que o Vasco pode colocar nos cofres e fazer assim, respirar. Respirar aliviado. Uma grana que pode não salvar financeiramente o Vasco, mas
fazer com que o Cruz Maltino olhe um horizonte bem mais tranquilo daqui para frente. Ryan pode ser sim a salvação do Vasco da Gama. E ontem, amigo, além do Ryan, que para mim foi o grande destaque ao lado do Barros, tivemos um jogador que merece destaque, que é o Lucas Oliveira. Sim, o Lucas Oliveira ontem, para mim, jogou futebol. O Lucas Oliveira ontem foi uma peça importante. Quando o Lucas Oliveira entrou em campo, eu sinceramente falei, já era, perdemos. Mas, cara, o Lucas Oliveira entrou com um gás, com uma vontade, com uma força. Foram 10 cortes, 2 chutes bloqueados, 4 interceptações, 1 desarme e 5 duelos aéreos ganhos em 53 minutos de partida. O Lucas Oliveira jogou muita bola ontem. Felizmente, o motivo que fez com que o Lucas Oliveira ganhasse essa oportunidade foi a saída do Robert Renan, ele que sai do Maracanã e foi levado de forma direta para o hospital. Foi realizada uma avaliação, né, através de tomografia da cabeça dele. Ele chegou até a insistir em campo, né, que estava bem para continuar, mas o próprio médico do Vasco não autorizou o seu retorno a campo. A informação, né, que através do Vasco da Gama temos a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão é que automaticamente, por conta da substituição, protocolo de concussão, Robert Renan está fora da partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Bahia. E o Vasco da Gama, neste momento, né, amigo torcedor Cruz Maltino, estará avaliando. Ele foi levado para casa, está em casa, está tudo bem, mas o Departamento de Saúde e Performance do nosso Cruz Maltino vai avaliar o Robert Renan pelas próximas horas. O jogador que finha também muito bem na noite de ontem. Estava jogando bola, estava sendo importante para esse primeiro toque, né, da linha de passe do nosso sistema defensivo, mas a partir da oportunidade que foi dada ao Lucas Oliveira, ele abraçou e conseguiu jogar um bom futebol. Inclusive, falando em Lucas Oliveira, o técnico Fernando Diniz fez questão de elogiar o zagueiro ontem na entrevista coletiva. E elogio mais do que merecido, né? Então, é claro, eu trago aí as palavras dele a você. Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje, assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira, quando eu falei do Oliveira que eu conhecia o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente, assim, agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora ir bem. É um jogador que tem potencial. Então, quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, porque é da sorte. Porque ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará. Já que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, hoje, que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará. Jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade para o time. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? O técnico Fernando Diniz rasgando elogios ao Lucas Oliveira, e volto a repetir. Elogios mais do que merecidos, jogou muito. Ontem o Vasco, né, de uma forma geral, que jogou muita bola. O Vasco vence, amigo. Aliás, o Vasco empata. E quarta-feira, o Vasco vence sim a equipe do Bahia. Um Vasco que dá uma respirada. O empate não com gosto de derrota. E nem com gosto de vitória. Mas o empate com gosto de alívio. Esperança. De olhar pra frente e falar, talvez tem coisa boa vindo por aí, né? Mas deixa clara a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa segunda-feira. E já eu estarei aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.